Olá, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo aqui na programação e já vamos mandando nossa live para os nossos amigos, para os nossos contatos. Sugiro que você faça o mesmo, você que está chegando agora. Envie essa live que hoje a gente vai falar sobre os códigos da autoconfiança. Isso mesmo. Bora pra cima porque hoje é sexta-feira, é dia de produzir, é dia de crescer. Mais 1%, hein? A gente tem a oportunidade de crescer mais 1% no dia de hoje. Bora pra cima, bora pra cima. Vem com a gente, vem tomar um café aqui no New Coffee. Bora tomar um café e bater um papo. Bora falar sobre crescimento, daqui a pouquinho vai estar aí. Na verdade já tá aí na live meu amigo Joel Herculano. Daqui a pouquinho a gente vai entrar para bater um papo, falar sobre esses códigos da autoconfiança, né? Bom dia, Emily. Bom dia, bom dia. Bem-vinda a mais um New Coffee. Bora que hoje é sexta-feira. Vamos fazer então o nosso devocional, o nosso momento a sós com Deus. Vamos falar com Ele. Vamos falar com o Criador, vamos conectar com o Pai. Começar muito bem o nosso momento. Feche seus olhos aí, você que pode, claro. Faz o seu momento de reflexão, faz o seu momento de oração. Respira bem fundo aí. Faz essa conexão com Deus. Você tem livre acesso ao Pai. Agradece a Ele pela sua semana, agradece a Ele pelo seu dia, pelas coisas que você tem, pela sua casa, pela sua família. Temos muito mais a agradecer. Então é o momento de pararmos, de refletirmos, de nos colocarmos na presença de Deus. Pai, eu quero te glorificar, Senhor. Eu quero te exaltar pela sua presença maravilhosa em nossas vidas. Por todo aprendizado, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Pelo conhecimento, pela oportunidade de crescer esse 1% todos os dias aqui, Deus. E eu sei, Deus, que muitas pessoas aqui têm saído do lugar, Senhor. Muitas pessoas têm se colocado, têm se posicionado e têm sentido, ó Pai, o Teu direcionamento, têm sentido o Teu toque sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos continuar diante da Tua presença. Que o Senhor possa ser o nosso sustento. Que o Senhor possa ser a nossa confiança, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Que nós possamos entender o seu direcionamento e o seu chamado sobre as nossas vidas. Nós paramos esses minutos aqui, ó Deus, para nos conectarmos com o Senhor, para apresentarmos o nosso dia diante da Tua presença. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas temos a oportunidade de aprender todos os dias. E nós estamos aqui porque nós queremos aprender, porque nós queremos crescer. E sabemos de tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu agradeço por esse dia maravilhoso que o Senhor nos forneceu. Por estar aqui mais uma vez. Por poder fazer a Tua vontade. Por poder obedecer o Seu chamado. Obrigado por alinhar o meu propósito todos os dias. Eu creio que hoje será um dia de muitas bênçãos. Um dia de muitas conquistas. Um dia de muitos milagres. Um dia de muitas coisas acontecerem. Porque o Senhor está no controle e eu já apresento tudo diante da Tua presença. Faz conforme a Tua vontade, faz conforme o Seu querer, mas me conduz pelo caminho certo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais um New Coffee. Bom dia para minha esposa, abençoada por aqui. Joel Herculano já está ali. Sidney Vieira Lima. Vamos para um bate-papo. Autoconfiança hoje. Bem-vindo, Sidney. Olá, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao New Coffee. Que massa. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí, Nil?
Alto e claro. Aqui pra mim tá cortando. Agora voltou. Aqui tá perfeito. E voltou agora. 100%. Bora Bom lá, né? dia. Que hoje é sexta-feira, programamos essa live pela manhã, né? Eu sei que você não tem dificuldade nesse momento. Às vezes tem alguns convidados aqui que acordam já forçado ali para poder estar na live, mas não é o seu caso. Mas gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que está acompanhando a gente, falasse quem que é o Joel e o que que você faz para a gente dar continuidade aí e aprender um pouco mais no dia de hoje, né? Trazer esses códigos aí da autoconfiança. Legal, Nil, legal. Primeiro eu quero agradecer aí o convite, pela confiança de estar aqui. Uma grande responsabilidade nesse horário da manhã, finalizando a semana, né? E eu sou o Joel, filho da dona Elizabeth e do seu Aparecido, casado, trabalho com mentoria e palestras. E esse é o meu propósito, no qual eu descobri e estamos aí cumprindo ele, pela graça de Deus, né? E estamos aqui para servir vocês nesta manhã. Legal. A gente está nessa semana aí da autoconfiança, a gente está desmistificando, né? Trazendo o significado da autoconfiança, que é uma coisa que muitas vezes não é tão falado. Muitas vezes, quando falam em autoconfiança, as pessoas confundem muito, porque existe um paralelo muito grande, porque quando você confia muito em você, quando você confia muito na sua força, na sua capacidade, nas coisas que você faz, muitas vezes você esquece da essência, você esquece da origem. A gente bateu um papo ontem, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Foi. E tá conseguindo? Tá me ouvindo? Tava enviando um aviãozinho aí. Ah, legal. Então, a nossa ideia, né, é trazer esses códigos da autoconfiança é realmente a gente finalizar, fechar essa semana com chave de ouro mesmo aí, para a gente selar toda e qualquer dúvida, né? Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto chamado autoconfiança. Como que você vê essa questão da autoconfiança? Então, Nil, esse tema ele é muito interessante pelo seguinte, a gente precisa entender de alguns fundamentos básicos, de onde tudo isso nasceu e como isso funciona em cada região do ser humano. Aqui nós estamos no Ocidente e temos no Oriente. Mas vamos voltar um pouquinho na história para a gente poder ter essa compreensão de hoje, né? Então, tendo isso pré-estabelecido, a gente dá início à autoconfiança. É bem simples. Aqui no Ocidente, o cristianismo é muito forte, né? E o que aconteceu? Se nós pegarmos a Bíblia, que é um livro de referência para mim, muito bom, é o manual do ser humano, na verdade, né? Nós pegarmos isso como referência, nós vamos ver acontecimentos, milagres, de uma maneira que, se nós formos traduzir para hoje, a gente vai achar até meio que, como que isso aconteceu naquela época? A gente não consegue racionalizar aquilo. Entende? A gente não consegue ter uma construção de como aquilo aconteceu. Então, por o mundo espiritual era muito forte antigamente, muito forte mesmo, e a grande maioria das pessoas eram analfabetas, né? Quem tinha livro, eu esqueci agora, no ano que iniciou a leitura, a escrita, o livro, e isso aí fez com que, passou-se um tempo, foi introduzido a filosofia analítica. O que é filosofia analítica? Agora a gente vai partir do estudo para a gente encontrar Deus. Tem vários países que antigamente funcionava como? A pessoa, até os 18 anos, ela não frequentava a escola. O interesse era ela iniciar pela espiritualidade.
ela iniciava o caminho dela pela espiritualidade. Aos 18 anos, ela era apresentada se ela queria seguir o caminho espiritual ou queria estudar, fazer uma faculdade, né, ser médico, essas coisas. Então os caras chegou nessa conclusão, não, agora a gente precisa de filosofia analítica, porque tem que estudar isso, aquele outro. Beleza. A partir disso, o que aconteceu? Nós hoje, nós temos uma dificuldade, e isso foi instalado por Karl Marx aqui no Ocidente. O que aconteceu aqui no Brasil, principalmente? Eu sempre falo disso, que o sistema piramidal fez com que nós tivéssemos uma impotência induzida dentro de nós. Então, toda pessoa que tem essa impotência induzida, ela é iniciada na escola para ter esse poder de autoconfiança. Aonde que está o erro nisso daí? A gente inicia na escola, a gente não tem contato nenhum espiritual mais, isso foi cortado desde muito cedo, desde essa época. E quando chegamos na fase adulta, nós queremos ter essa autoconfiança revelada dentro de nós, porque agora nós podemos. É um sentimento de escassez, um sentimento que nós foi roubado e que agora, por essa autoconfiança que dentro de nós vamos resgatar todas essas coisas e vamos ter resultados muito bons na vida. Aonde que está o erro? Que essa autoconfiança, ela nos limita dentro da nossa capacidade intelectual, restringindo completamente o lado espiritual de Deus, certo? O que acontece? A gente partimos do princípio que a gente temos vamos falar o conhecimento universal. O conhecimento universal é aquilo que eu sei e tenho certeza que sei, aquilo que eu não sei e eu sei que eu não sei, e aquilo que eu não sei e eu nem sei que eu não sei, certo? Então, digamos que de todo o conhecimento do mundo, nós temos 1% desse conhecimento. 2% é aquilo que eu não sei e realmente eu sei que eu não sei. 97% é tudo aquilo que eu não sei e eu nem sei que eu não sei dessas coisas. E eu falo sobre a sabedoria da incerteza, que é no campo da fé e é ciência também. E como que funciona isso? Esses 97% desse conhecimento não está na nossa capacidade intelectual. Joel, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se a gente formos tocar a nossa vida embasado dentro da nossa capacidade intelectual, dentro dessa autoconfiança, vai dar errado. Hoje nós temos pessoas, tanto pessoas com dificuldades, pessoas pobres com dificuldades, com dores, iguais a uns ricos, com dores também emocionais, existenciais. A única diferença deles é que cada um sofre em um ambiente diferente. Mas o princípio da dor é a mesma, certo? E aí, a gente tem um paralelo disso muito interessante, porque o mundo do desenvolvimento pessoal focou muito em cima dessa filosofia analítica, que você pode, que você é capaz, vai para cima, e foco, e persistência, e disciplina. Não que essas coisas não sejam interessantes, elas são muito interessantes, mas isso é secundário, isso é um complemento daquilo que nós estamos em Deus no propósito. Então, de maneira primária, a base do ser humano ela tem que vir do espiritual e não da capacidade em si do intelecto. E aí, cara, nós temos um fator muito interessante que hoje em dia as pessoas confiam tanto na sua capacidade intelectual que esqueceu de Deus. As pessoas falam que têm fé, mas na verdade é uma fé dentro do conhecimento. Se é conhecido, se eu tenho uma construção mental daquilo que
que eu acredito, isso não é fé, isso é conhecimento. Certo? Então, se é conhecimento, não, a fé é o quê? A fé é coisa que não existe. Cara, é totalmente, não tem nenhuma construção mental. Você apenas confia em Deus. Eu acho interessante uma passagem na Bíblia, quando Jesus pergunta esqueci o nome dele agora, do cego lá, o cego chega para ele e fala, aí Jesus pergunta para ele assim, o que queres que eu te faça? Cara, o que queres que eu te faça? Peraí, parece até um tom meio irônico, né? Pô, o cara chegou cego, só que aí, aonde que entra o fator autoconfiança? Senhor, eu quero ver. Então ele tinha certeza que ele iria voltar a enxergar pelaquela situação, mas existem limites interdependentes aonde o campo da fé e existe o campo mental e o campo físico. Que ele, naquele momento, ele deu o quê? A parte espiritual de Deus, ela manifesta na nossa vida, ela é acionada de maneira mental para que o milagre seja acontecido, para que ele seja gerado. Então, precisou de quê? De uma ação da parte dele. Precisou de uma ação. Imagina, imagina Moisés, Senhor, e agora? Foi abrir o mar. E agora, Senhor, o que eu faço? Cara, toca nas águas. O que você tem na mão, né? O que você tem na mão? Né? Toca nas águas. Se a gente for estudar mais a fundo ali, a gente vai entender o quê? Que o mar, ele não se abriu da onde eles estavam, abriu de lá para cá. Abriu ao contrário. Então você imagina esse processo onde ele não estava vendo, mas ele tinha o quê? Autoconfiança. Porque Deus, ele fica inviável esse conceito aqui no Ocidente, Nil, porque as pessoas acreditam, Deus vai fazer para mim. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E eles próprios não confiam em si mesmos. Quando a Bíblia fala lá, maldito o homem que confia no homem, ela está falando dentro desse contexto onde ela exclui a parte divina. Você entendeu? Mas não está falando que não precisa confiar. Não tem como Deus operar, não tem como Deus fazer na nossa vida se nós não formos autoconfiantes. A gente profetizar. Segura aí, porque assim, o pessoal que está aqui na live, eu não sei se vocês estão pegando tudo que está sendo, todos os códigos que estão sendo solto aqui, mas tem muita coisa interessante. Faz subir esse coraçãozinho aqui, manda essa live para mais pessoas, porque tudo que a gente está falando aqui, tudo que o Joel já está falando aqui, fecha a semana com chave de ouro mesmo, traz toda essa questão da autoconfiança, né, desmistifica muitas coisas e traz um aprendizado muito grande. E outra, se vocês quiserem fazer pergunta, coloca aqui, tá? Coloca perguntas aqui, a gente está fechando a semana da autoconfiança, né? O Joel está falando coisas aqui incríveis, coisas que talvez você nunca tinha parado para pensar, você nunca tinha parado para imaginar. Então chama mais pessoas para virem para essa live, para que elas possam conhecer também. Compartilha, tá? Manda para o máximo de pessoas que você puder. Por quê? Porque o assunto é interessante. O assunto é interessante. Às vezes o nosso comportamento, como ele está falando aqui, muita forma que a gente se comporta diante de Deus, tem uma influência vindo de gerações. Porque foi ensinado de geração em geração e a gente tem esse comportamento hoje. Por isso que às vezes a gente não consegue entender a palavra como um todo. Por isso que às vezes a gente confia só na nossa própria força. E por isso que muitas vezes a gente confia só que Deus vai fazer e a gente não precisa fazer nada. E o que a gente quer fazer é desmistificar isso. Porque precisa de uma ação sua, né? A parte o que trata natural é você. Eu tenho falado isso há muito tempo já. O que é natural é você que tem que fazer. Ninguém vai poder fazer por você. Deus não vai fazer por você. O que é sobrenatural, Deus vai fazer. E você não vai conseguir fazer o que é sobrenatural. Então não é
Ah, Deus, eu quero isso, Deus vai lá fazer. Não é bem assim. Tem coisas que é você que vai ter que fazer, como você falou. Moisés, mar, e aí? O que você tem na mão? Cajado, toca, tocou. Mar se abriu. Usou o que ele tinha na mão, usou o recurso que ele tinha, natural. Qual que é a parte do sobrenatural? Abriu o mar para o povo passar. Show. Aí vem o sobrenatural. Então, onde que está a autoconfiança nisso tudo? O que eu tenho que fazer? Ah, o que você tem na mão? Cajado. Então toca no mar. Poxa, eu consigo tocar com cajado. Toco, confio que vai acontecer, e aí entra a questão do sobrenatural. Muito paralelo, né? É conjunto, não é só você. E não é só o sobrenatural. É através de você. E às vezes a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não consegue fazer as coisas, se for, Deus vai ter que me possuir para que eu consiga fazer. Tem pessoas que ficam esperando isso acontecer. E não vai acontecer dessa forma. Você vai começar a fazer e o Senhor vai tomar conta de você e direcionar naquilo que você precisa. Então é um conjunto, é você estar aberto e o Senhor com você. Queria que você desse continuidade aí, mas é algo muito interessante, é algo que a gente precisa parar e refletir sobre essas coisas. E é interessante, Nil, a gente observar que muitas vezes a gente tem uma autoconfiança de maneira mental, mas de maneira mental também a gente não consegue transpor essa barreira. Jó, o que você quer dizer com isso? Imagina o nosso corpo acostumado em um padrão de horário, de comportamento, né, de ações, de um jeito. E você quer instalar um novo drive mental para ter novos resultados, novos comportamentos. E o medo, ele é gerado justamente na nossa vida pela falta de autoconfiança. E o medo na nossa vida é algo que prejudica um monte de coisa, nos paralisa. Joel, como então a gente vence isso daí? Né? Eu sempre falo o seguinte, a pessoa que tem baixa autoconfiança é porque ela não tem micros resultados. Micros resultados. Se ela falar para ela, hoje eu vou tomar um café, hoje eu vou ter uma live 6h22 com o Nil. Se prepara um dia anterior, levanta e assiste a live. Ah, eu vou tomar um café 6 horas da manhã. Começa por um café. Ah, vou tomar um café, eu vou escrever uma frase. Quer fazer um livro? Comece com uma palavra. Começa com uma frase. Tem aquele mega sonho fantástico na cabeça de realizar grandes coisas. Começa pelo básico dentro de casa. Começa pelas coisas simples, no dia a dia. Seja coerente com a palavra, seja íntegro em todas as ações que for fazer. Porque isso você vai gerar um campo magnético em benefício de si, aonde Deus vai falar assim, opa, peraí, realmente aqui, ele está por inteiro nas suas ações. E quando nós estamos por inteiro nas nossas ações, a parte espiritual, ela se manifesta na nossa vida. Porque nós temos o compromisso e a autoconfiança de fazer aquilo que estamos fazendo. Porque se nós deixarmos essa autoconfiança mentalmente, o que nos acontece? A mente, ela sempre vai querer estar no governo das coisas. E ela vai nos levar para o passado ou vai levar nós para o futuro. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o que existe é o agora, o momento presente. E o momento presente, ele fica disfuncional, cara. Por quê? As nossas ações, elas vão ser medíocres. Tudo que a gente fazer vai ficar medíocre. As coisas mais simples do nosso dia a dia que nós vamos fazer, fica medíocre. Por quê? A gente não tem uma capacidade, nós não tem confiança de fazer nem as mínimas coisas com perfeição. Aquela história de fazer, é melhor feito que perfeito. É perigoso essa fala, porque ela deixa a desejar de uma maneira que a pessoa pode fazer de qualquer jeito.
Não, Mário Sérgio Cortella, ele fala uma frase interessante que é o quê? É fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para poder fazer melhor ainda. Então é capricho. Capricho nas nossas ações, capricho no nosso comportamento. Então, introduzindo isso no nosso dia a dia com micros resultados diários, a nossa própria biologia vai entender que nós estamos avançando. Porque o nosso cérebro, ele só entende que estamos em progresso se ele for afetado com isso, com esses micro resultados. Se ele entender que eu assisti hoje uma mega palestra, essa live agora de manhã, e ele não ter pequenas ações diárias para se comprometer quanto a isso, nada muda, Nil. Nada muda. Hábitos, né? Os hábitos, porque a gente vai ficar no campo mental, e aí nossas ações elas ficam disfuncionais. Não tem um equilíbrio do mundo espiritual, mental e físico. Entendeu? E é interessante, né? Porque às vezes a gente não consegue sair do lugar. A gente tem uma meta aqui, nessa nossa aula, nesse nosso bate-papo aqui. Né? Primeiro que é o horário que a gente toma um café junto, né? Eu sempre estou aqui tomando meu café, então é a oportunidade que eu tenho aqui também de tomar um café. Por isso que é o New Coffee, né? Então eu chamo a galera para poder tomar um café comigo e a gente bater um papo. E a ideia é a gente crescer 1% todos os dias. Por quê? Eu sempre tenho falado para o pessoal que às vezes a gente quer crescer, mas a gente quer crescer tudo de uma vez só, achando que as coisas têm que ser de uma hora para outra. E às vezes você não tem estrutura, você não tá preparado para isso. Né? E quando você começa a crescer todos os dias, se você tiver essa meta de crescer 1% todos os dias, parece pouco. Parece pouco. Mas se você somar, no final de um ano, você, em vez de crescer 100%, você cresceu 365%. Então, exato. Olha a estrutura, olha os micros resultados, olha a construção diária, né, o processo de crescimento todos os dias. É muito melhor você crescer 365% em um ano do que você crescer, de repente, em um mês 100% e não crescer mais. E como que você lida com isso? Né? Aí o que vai acontecer? Você cresceu de uma hora para outra, você não tem estrutura, você chegou num nível que você não estava preparado, e aí você não tem confiança, fica com medo. E agora? Qual que é o próximo? Eu não sei o que fazer. Claro, você não construiu, não veio sendo construído. Você não celebrou os micros resultados, você não teve os micros desafios, os desafios diários, porque você pulou toda aquela etapa, você partiu do 0 a 100. E aí? A autoconfiança fica abalada, porque você não confia nas suas capacidades. E eu falei essa semana aqui, principalmente em relação a isso, porque muitas pessoas às vezes se escondem, ou muitas pessoas têm esse temor a ser muito grande, porque eu não quero aparecer, porque eu não quero ser melhor do que Deus, eu não quero ser o centro das atenções. Eu falo para muitas pessoas, às vezes, que se conectam comigo porque querem escrever o livro e tal. Eu quero escrever o livro, mas eu não quero que a glória seja minha, eu quero que a glória seja de Deus. Claro, a glória vai ser de Deus, mas quem vai ter que falar do livro, quem vai ter que fazer palestras, quem vai ter que programar pregações, quem vai ter que ir para as redes sociais é você. Porque Deus está te dando a capacidade da escrita, a capacidade da comunicação com as pessoas, a capacidade de conversar com cada um e transformar a vida deles. Como que Deus vai agir? Deus vai agir na semente que está sendo plantada. Isso aí você não consegue interferir, mas a palavra lançada, você tem que ser um instrumento. Você é um instrumento. Eu não acredito, sinceramente, na nossa geração, que as pedras vão ter que falar. Eu não acredito na nossa geração que a mula vai ter que falar. Eu não acredito porque tem pessoas que têm a mensagem, que carregam a mensagem, que estão com o coração ali, queimando, explodindo para poder falar e muitas vezes não sabe como falar. E é isso que eu tenho falado para as pessoas. Se conecta, sai do lugar que você começa a se conectar com as pessoas. A gente hoje está conectado aqui, né, porque a gente se conectou no Instagram, nas redes sociais aí, e aí a gente foi vendo a postagem de um, fez sentido uma coisa, fez sentido uma outra, opa, faz um comentário aqui e tal. Aí a gente conseguiu se conectar, hoje a gente está fazendo uma live junto e a gente nem se conhece pessoalmente. Mas por quê? Porque a gente entendeu que está alinhado,
o propósito ali está alinhado, o que você faz está alinhado com o que eu faço, a gente se identificou, né, a mensagem de transformação, que é a principal, o principal objetivo, né, de levar essa mensagem, mas a gente tem que fazer. A gente está aqui hoje pela manhã fazendo o quê? Né? Transmitindo para as pessoas aquilo que a gente está aprendendo e crescendo junto com as pessoas, ou seja, transbordando aquilo que tá vindo para a gente. E se a gente reter isso, não vai fazer sentido. Não vai ter propósito aquilo que a gente está fazendo, porque a gente não vai conseguir transformar a vida das pessoas. Então, autoconfiança é você confiar na capacidade que Deus tem te dado. Não adianta nada eu fazer 2 faculdades e depois eu falar assim, mas será que eu sou a pessoa certa para poder falar com essas pessoas? Porra, você fez 2 faculdades, você tem oportunidade de palco, de palestra, de um monte de coisa. E aí, se Deus não está te preparando em todo esse momento para falar com pessoas, você vai confiar no quê mais? O que mais que precisa? Porque é o que você falou. Campo físico, campo mental e campo espiritual. Então, você tem que entender, você tem que separar essas coisas e entender que o que é natural você tem que fazer. O que é espiritual, Deus vai fazer. E Deus já tem preparado você, de repente, há muito tempo, e às vezes você está com medo ainda de falar. Por quê? Porque você está querendo fazer o que é sobrenatural. Mas você não tem que fazer o que é sobrenatural, você tem que fazer o que é natural. Aí a confiança vem. Né? Tem medo? Dá medo? Dá. E é bom, porque você sabe onde você tem que estar. Mas você tem que ir. Né? Você tem que fazer. Eu acho interessante por causa disso, porque a gente tem essa oportunidade todos os dias. É o que eu falo para as pessoas aqui, quem me acompanha sabe. Você tem a oportunidade todos os dias de fazer a diferença na vida de outras pessoas. No entanto, que eu coloquei no meu livro, né? Destravei agora, como fazer a diferença na vida de outros. Então, eu tenho uma meta, tenho um objetivo, que todas as pessoas que passarem pela minha vida, elas têm que ser tocadas, elas têm que ser transformadas de alguma forma. Pelo menos um micro resultado ali tem que ter, porque senão não vai fazer sentido o meu propósito, né? É interessante, né? O micro resultado a gente observar que a gente tem uma clareza por que a gente faz o que a gente faz. E a gente percebe que a maioria das vezes as pessoas não sabem para onde elas querem ir. Então, toda a ação no momento presente, ela não tem uma finalidade. Elas simplesmente são consequências de quem se posicionaram na vida, né? E quando eu comecei a entender essa questão, cara, eu falei, cara, isso é muito louco, mano. Muito louco, porque nós temos várias pessoas que têm o mundo espiritual, mental e físico é como se ele fosse extinto um do outro. Né? A gente vê, digamos, fulano, nossa, que fulano é muito espiritual, meu Deus do céu. E como que ele não passa aquilo adiante? Sabe? De maneira na vida dele, de resultados bons, dá um conforto para a família, para os filhos. E da mesma maneira, às vezes a pessoa é muito boa mentalmente, mas a parte espiritual fica disfuncional perante Deus, cara. Então, se a gente não equilibrar essa questão na nossa vida, primeiro, o governo ele é espiritual, mental e físico. Essa é a ordem dentro de nós para funcionar, certo? Agora, como isso vai chegar até nós, cada pessoa vai chegar de um jeito. De maneira vai chegar fisicamente para ela uma doença, algo do tipo, aonde vai fazer ela refletir sobre a vida e vai sofrer uma metanoia e buscar o espiritual. Tem outras pessoas que eles já sofrem o espiritual e eles falam, poxa, interessante, todo esse poder de Deus está acessível para mim. Não existe umas pessoas que Deus escolheu. Não, esse aqui é mais bonito, eu gostei dele, esse aqui não, esse aqui...
Não, cara, não é assim. Sabe? Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ficar inconformado. Não que eu ficasse insatisfeito no momento presente, porque se eu estou insatisfeito agora, eu vou gerar mais do mesmo no futuro. Mas eu comecei a questionar como que funciona isso dentro de mim, principalmente. Como que funciona isso? Como que eu comecei a ficar assim, gente, essa palavra de Deus, como colocar isso no meu dia a dia, de maneira de transformação? Depois que eu passei por uma falência, cara, depois que eu fui desprezado, porque você tá num ambiente X, você é reconhecido, você tem um monte de coisas, um monte de privilégios. E aí, como você adaptar isso novamente e ser inserido na sociedade? Ah, beleza, Deus faz por você, tal. Não, eu creio. E eu só tô aqui conversando com vocês porque é Deus na minha vida. É Ele quem faz através de mim. Eu creio. Mas eu precisei entender de como o efeito disso na sociedade, de como é a percepção da sociedade, como ela nos vê diante os fatos, de quais ações que me levaram a ter aquele resultado que eu tinha e como eu precisei mudar essa rota na minha vida. Deus estava o tempo todo comigo. Deus estava me forjando. Deus estava me fortalecendo. Mas aí eu precisava entender esse outro conjunto. Porque se eu estou nesse corpo aqui, que está conversando com vocês, eu preciso entender dessa dimensão. Desse mundo que nós estamos aqui, certo? Eu preciso entender quais os meus sentimentos. Eu preciso entender como o meu corpo funciona. Quais são os sinais que ele está me dando de confiança, de autoconfiança, e quando ele não está me dando autoconfiança. Quando eu posso ser hackeado pela minha mente e ela me jogar numa situação onde eu teria menos força do que numa outra situação de autoconfiança. Então, existem esses princípios que eu gosto de entender o quê? Cara, toda pessoa na Bíblia, que a gente falar do nome dela, que a gente vê como referência, eles alcançaram, eles tiveram um impacto com Deus muito forte. De coisas assim, cara, o cara andou sobre as águas, beleza, o Pedro curou o cego. Só que a gente começa a entender o quê? Que Jesus, ele não saía para resolver problema de ninguém. Mas as pessoas tinham seus problemas resolvidos quando chegavam até ele, certo? Se as pessoas tinham os problemas resolvidos quando chegasse até ele, primeiramente, tinha uma energia gerada individualmente para que o milagre para que acontecesse. Precisaria de uma ação sobre aquilo. E dentro dessa ação, que Deus está esperando que a gente faça, para ele fazer em cima de nós. É nós colocar o pé e ele coloca o chão. Não tem outra ordem para andar na presença de Deus, de autoconfiança. Haja autoconfiança. Igual eu falei do início, a autoconfiança, se nós formos extremistas e confiar na nossa capacidade somente intelectual, vai dar errado. A autoconfiança é saber o que, na hora que zera as minhas capacidades intelectuais, existe uma inteligência divina que faz a partir de mim, que vai além daquilo que eu não posso fazer. A minha autoconfiança é eu reconhecer a minha insignificância de resolver os problemas da vida. A minha autoconfiança é entender que eu sou limitado. A minha autoconfiança é entender que existe um poder que se manifesta através de mim, o poder da palavra. Entra quando você está naquela situação de que você não sabe o que fazer e você ora rapidamente e pede para Deus: Senhor,
me mostra o que está acontecendo aqui para eu entender, ou me dá uma saída, me dá uma resposta, e assim, vem na tua mente aquela coisa que você não tinha visto. Porque daí, tipo, limitou você, você partiu para o sobrenatural, Deus clareou para você, e você fala assim, caramba, não tinha visto isso. E aí você vê uma saída para aquele problema. Sim, e aí o pessoal fala muito de como é que fala lá, de ficar mentalizando lá, esqueci agora, cara, de não ter ação nenhuma. Veja bem, a autoconfiança não é eu entrar em ação o tempo todo. É eu entrar em ação na hora certa. É eu ter discernimento de aonde é o campo que eu preciso atuar e aonde é o campo espiritual que eu preciso atuar. Qual que é o controle que eu tenho sobre essas coisas. Não adianta eu ficar me preocupando, meu Deus do céu, perder noite de sono, de querer ter o controle em cima de coisas que eu não tenho controle algum sequer. Nada, nada, nada. E quem que correlaciona todas essas coisas? É a parte espiritual. E como que isso, de novo, não tem como a gente não repetir. E como que isso se correlaciona em favor de nós? A autoconfiança. A Bíblia diz o seguinte: eu alimento os pássaros que não semeiam, os lírios dos campos nunca se vestiu, o Salomão nunca se vestiu tão bem igual os lírios dos campos. E fala bem assim, não és tu mais importante do que todas essas coisas? Cara, essa palavra, ela mexeu muito comigo num certo tempo, quando começou a me revelar assim, algo sobrenatural na minha vida, que eu falei, agora eu quero provar disso daí. Se realmente isso daí é verdade. Eu provoquei essa ação. Uhum. Agora eu quero ter essa autoconfiança. E a mente falava, não, você tem que fazer isso. Não. Agora eu quero ter essa confiança. E o quê? A autoconfiança é muito interessante, pessoal. Que vamos desmistificar aqui. A autoconfiança é você zerar diariamente aquilo que está dentro do seu campo de você fazer. Se hoje, na sexta-feira, hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Se hoje, sexta-feira, o que é a autoconfiança? A autoconfiança é um poder gerado dentro das minhas ações menores que existem, mas elas são concluídas diariamente. Joel, mas como que uma simples live, Joel, essa aula aqui que nós estamos conversando vai gerar, você quer ter autoconfiança que isso vai transcender as coisas. Olha que interessante esse exemplo. O que tá para nós fazer? É live, não é? Os outros desdobramentos da nossa vida, a partir da nossa ação, os resultados não é conosco, é com Deus. É a parte espiritual. Mas se nós estamos aqui fazendo a live, nós zerou o que precisa ser feito. Então nós estamos por inteiro naquilo que nós estamos fazendo e estamos executando as nossas ações perfeitamente, dando o melhor que nós temos. Os desdobramentos vindouros. Eu não sei o que vai acontecer. Quais são as pessoas que estão sendo impactadas com essa live? O que vai mudar na vida dela daqui a pouco? Amanhã alguém vai assistir essa live? Alguém mandou essa live para alguém assistir depois? Então, você observa que a autoconfiança, ela tem um poder geracional que ela transcende. Mesmo depois que você parou de fazer, isso fica ecoando no mundo. Mas foi gerado a partir da autoconfiança, né? Então, e ter esse entendimento, cara, é fantástico, porque ele nos direciona muito rápido, ele nos dá uma capacidade de agir muito rápido.
de você ter tomada de decisões precisas na vida. Porque a autoconfiança, ela gera esse poder de decisão. A autoconfiança, ela te gera um fator de fé a mais na sua vida, né? E esse fator de fé é o que faz com que a gente nós provocamos o sobrenatural na nossa vida. E isso é fantástico, cara. Eu tenho provado disso diariamente, do que Deus está fazendo, vai fazer. E essa autoconfiança, ela não me dá ansiedade. A autoconfiança, ela não me dá desespero. A autoconfiança, ela não me dá medo. Então, o importante de nós termos a autoconfiança, até para que nós queremos provocar o reino espiritual na nossa vida, é importante a gente ter a autoconfiança. Porque, do contrário, nada muda, Nil. Porque se nós não confiarmos em nós mesmos, que nós somos capazes de mudar a realidade do jeito que está, nada muda. A gente pode olhar para as igrejas, infelizmente, a gente pode olhar para as igrejas, as pessoas aí não acreditam que vai acontecer algo sobrenatural na vida delas para que algo aconteça, e ela não precisa ter ação nenhuma sobre aquilo. Ela não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Porque é interessante a gente perceber uma coisa assim, que a pessoa ela entende que tudo quem vai fazer na vida dela é Deus. Ah, Deus está no controle de tudo. De uma outra maneira, beleza. Eu até compreendo essa expressão. Mas Deus não está no controle de tudo. Se aquilo que eu tenho que fazer, Ele não vai fazer por mim. Se fosse assim, Ele não falava para Moisés tocar nas águas. Abria direto, né? Abria direto. Uai, não é verdade? Abria direto. O cego, Deus, Senhor, o que quer? Senhor, eu quero enxergar. Não precisava. Enxerga. Ponto. Faz isso. Ponto. E esse reino espiritual, é interessante que ele não é acessado, muitas vezes, de maneira superficial. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, Senhor, eu falo, vocês não entendem, vocês não ouvem, eu não sei aonde que fala lá. E aí eu tenho um lá que pergunta bem assim, mas Senhor, os seus discípulos entendem, a eles foi dado o discernimento, o saber, né? Aí você fala assim, peraí, essa autoconfiança que é gerada em nós, ela nos faz a ver o mundo por uma ótica, uma percepção diferente do que aquilo que está instalado. Se você liga os jornais, isso, aquilo outro, e essa energia negativa vai gerando dentro de nós uma escassez tão grande que a gente vai perdendo a vontade. A gente não vai confiar, agora não tem mais jeito, agora acabou, agora é isso. Lembra de Gideão lá, cara, com o seu exército, que Deus foi ter, manda eles beber água. Se abaixar, pegar água assim, esse está fora, esse está fora, esse está fora, esse está fora. Imagina na cabeça de Gideão, cara, a quantidade do exército dele já era pouco e diminuiu ainda mais. Tinha 32 mil que já era inferior. Aí ficar com 300? Exato. Aí, cara, olha o poder da autoconfiança nisso. Olha o poder da autoconfiança. Porque se ele não tivesse essa autoconfiança, nada tinha acontecido, Nil. Não teria nem a confiança em Deus, né, no caso. Não tem como, cara. Não tem como. E foi o que aconteceu, né? Foi legal você falar, porque foi o que aconteceu. Porque primeiro Deus trabalhou com ele, essa parte da autoconfiança, porque Deus revelou que realmente era aquilo que era para ele fazer, né? Falou do que ele iria enfrentar.
para depois ele se posicionar. Então é interessante o que você falou aí, porque a autoconfiança pura. Autoconfiança. E aí, se a gente for aprofundar mais para explorar, cara, é muita coisa. Dá muitos meses de live aqui. Dá Mas, muitos cara, meses. eu fico muito feliz, assim, da gente poder fazer esse bate-papo para a gente esclarecer. Eu acho que foi um fechamento muito top aqui dessa semana da autoconfiança, né? A gente está aqui para cooperar também com esse propósito, com tudo que está acontecendo, né? Agradeço a Deus pela sua vida, por essa conexão aí, e eu tenho certeza que dentro do que você está fazendo, né? Dentro do trabalho que você está fazendo, das mentorias, das palestras que você está fazendo aí, ajudando pessoas em momentos difíceis, em situações difíceis, né? Eu tenho certeza que você vai ser um instrumento muito grande também, usado nas mãos de Deus para poder transformar a vida dessas pessoas, né? Porque eu sei que é um desafio, é algo incrível, prazeroso, principalmente quando você vê essas pessoas na situação que muitas vezes se encontram, né, perdidas, e muitas pessoas chegam ao ponto de tirar sua própria vida porque não vê saída, e às vezes se conectando com pessoas assim como você, que está alinhado nesse propósito, que criou esse método CID aí, né? Para poder... SDI, né? SDI, para ajudar as pessoas realmente a se encontrarem, a entenderem o seu negócio. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí e obrigado pela contribuição na live de hoje, cara. Eu que agradeço, Nil. Eu estou à disposição aí sempre que precisar, né? E conte comigo, cara. Conte comigo. Breve aí nós estamos aí no Paraná. Ou no Mato Grosso. Também. Vamos tomar um café junto aí, vamos... Show de bola, cara. Eu agradeço, obrigado a todo mundo aí que passou, né? E continuou na live aí. E conte conosco. Segue esse cara aí, que esse cara é fenomenal. Exatamente. Ó, você que não segue o Joel, segue ele, né? Você que não me segue, segue aí. E vamos juntos, porque tem muita coisa para acontecer ainda, né? Conteúdos produtivos para ajudar no crescimento aí do pessoal. Deus abençoe. Fica na paz. Um ótimo final de semana para vocês aí. Amém. Tchau, tchau. Fechou. Galera, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por vocês que permaneceram aí na live até o final. E compartilhem essa live. Ela vai para o YouTube ao meio-dia, horário de Brasília, hein? Deus abençoe. Bora destravar.